Há algum tempo eu fiz um vídeo falando do padrão, ou melhor, do design pattern repositório, e eu sugeri o uso dele de forma estratégica. Por quê? O potencial desse padrão de projeto, apesar de não ter ganho muita relevância no livro Design Patterns for Application Architecture, Enterprise Application Architecture do Martin Fowler, ele não ganhou muito espaço até. No entanto, nem por isso ele é menos importante. Hoje ele praticamente é usado em 100% das aplicações. Independente de você mudar a camada de persistência, de você mudar o banco de dados, se tornou meio que um padrão mandatório em qualquer aplicação. E considerando isso, vem comigo que a gente vai. Eu vou te apresentar algumas coisas que vão te, de repente, abrir os olhos para as possibilidades desse padrão de projeto. Ok? Olá, eu sou Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo do Road to Agility. Ok, se você pensar no tempo em que a sua aplicação estará rodando, nas manutenções, nas possíveis atualizações dos frameworks, cada framework hoje, na verdade, tecnologia de forma geral, alguns já nem tem mais versão, digo, major releases. As releases são liberadas continuamente, a retrocompatibilidade é mantida e você consegue é, manter a atualização de forma constante sem impactar na sua aplicação, salvo por algum bug. Tirando isso, você, para usar as novas funcionalidades disponibilizadas por esses frameworks, é necessário que você tenha alguns cuidados ou que você tenha se preparado para isso. Caso contrário, fica praticamente inviável de você utilizar os novos recursos, mesmo que eles estejam disponíveis no pacote que você está usando nas suas aplicações. Considerando isso, eu quero apresentar para vocês digamos, uma forma de usar o padrão repositório que vai te dar liberdade para atualizar, para mudar, para especializar, para escalar, enfim, para fazer o que você quiser. Imagina, isso parece até propaganda de vendedor, mas não. É importante que a gente proteja a aplicação das modificações, principalmente nas interfaces de persistência, porque elas podem muito facilmente comprometer toda a estrutura de negócio que está em cima. Porque se a gente for considerar, a camada de persistência é, na verdade, basicamente uma interface de transporte para possibilitar a comunicação entre uma base de dados, né, seja ela local, né, seja rodando um driver local ou remoto. Ou seja, ela vai serializar, basicamente serializar objetos, né, para serem armazenados e ler esses objetos da base, né, e disponibilizá-los em memória. E aí é que entra o nosso padrão repositório. O próprio Martin Fowler, ele apresenta esse padrão. Se a gente for olhar aqui, o padrão repositório, ele serve como uma espécie de interface, né? Então ele abre possibilidades da gente poder explorar diversos modelos de banco de dados, diversas estruturas de armazenamento e com isso alimentar as funcionalidades da nossa aplicação de forma mais objetiva, mais interessante, né? Então vamos lá. Aqui eu quero te mostrar, é simples, né? Eu fiz basicamente são 4 camadas, né? Na verdade, uma camada é o adapter especificamente para o driver real aqui, como eu estou chamando, que é o driver que se comunica efetivamente com a base de dados. Eu criei uma abstração, um repositório como abstração para minha base de dados. E como hoje
A escalabilidade horizontal, se quiserem, eu posso falar disso em outro vídeo, né? Comenta aí para mim. A escalabilidade é uma coisa, escalabilidade horizontal é uma coisa muito comum, principalmente considerando o ambiente cloud. Então eu separei em duas visões, uma visão provendo consistência e uma visão provendo a projeção do dado, ou seja, o dado preparado para ser apresentado. Então tá, cada essa camada de driver, ou seja, dos repositórios, ela é gerenciada por uma session, semelhante àquela session do Hibernate. Bom, quem usou Hibernate, seja Java ou em .NET, vai lembrar desse carinha que disponibiliza uma conexão aberta com a fonte de dados, né? Eu não vou explorar as outras camadas de domínio e business nesse vídeo, mas se quiser, depois eu posso mostrar. Então tá, então esse seria o detalhamento aí dessa camada de persistência que eu considero que dá liberdade para vocês. Bora ver um pouco de código? Bora entender por que eu estou achando, ou melhor, eu estou falando que ela vai prover flexibilidade e produtividade para vocês também? Então tá. Mas antes de continuar, eu só queria aproveitar, né? Apesar de já estar avançado o vídeo, se está curtindo, mostre que você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, né? Pode postar as dúvidas aí que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. Aproveita, se inscreve no nosso canal do Telegram, que eu estou fazendo uma curadoria de conteúdo top ali, que vai te ajudar muito no dia a dia, te esclarecendo, mostrando novas possibilidades em termos de referência. São artigos de gente de altíssimo padrão, fontes primárias de conteúdo para você. Beleza? Então tá. Vamos aqui, né? Eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o The Flow. Esse é o mais novo integrante aí da família Road. O The Flow é o Domain Event Flow. É uma plataforma que agiliza o desenvolvimento de aplicações utilizando conceitos de Domain Driven Design. Mas por que eu estou falando que ela agiliza? Porque a minha ideia com ela, né, assim, foram horas e horas, meses envolvendo, assim, eu e o Douglas trabalhando em frentes diferentes, como forma de prover uma API concisa, mas que, se você quiser começar com o uso dela, depois você pode evoluir do jeito que você quiser. Então, como é praticamente impossível você criar um framework para dar o suporte a Domain Driven Design, porque ele é totalmente ligado ao negócio, dependendo, você não sabe como é que é o formato do negócio, então é difícil de você prover uma infraestrutura para isso. Mas eu selecionei alguns padrões e alguns estilos que podem te ajudar demais no desenvolvimento. Então tá, hoje eu não vou falar do framework, que a ideia é falarmos do padrão repositório. Então tá, vocês lembram que eu mostrei ali 4 camadas, né? Uma camada com a session, gerenciando a estratégia de acesso ao banco de dados, a camada de driver ou repositório, né? Ou abstração do driver, que é o nosso repositório propriamente dito, que ele tinha duas versões, a versão de modelo, ou seja, de estado, e a versão de leitura, a versão de projeção. Então, ela basicamente provê interfaces, né? Ela só te dá a infraestrutura mínima necessária para que você implemente a sua camada do jeito que você achar interessante. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas. Vamos começar inicialmente aqui. Olha a session de acesso ao banco de dados, aqui a interface. Ela recebe um repositório e ela só tem um método save changes, ou seja, a única coisa que ela vai fazer é controlar o momento em que os dados serão enviados para a base de dados.
Ou seja, eu posso esse envio ele pode ser feito em modo batch, se for uma base NoSQL, ele pode ser uma transação, se for uma base relacional, ou seja, não importa. Você implementa do jeito que você achar interessante. Repositório. O repositório é uma collection, ou seja, você adiciona objetos e remove objetos e consulta objetos. Pronto. Né? Ele é basicamente uma coleção em memória. E é uma coleção um pouco peculiar. Por quê? Ele recebe um modelo de escrita e ele possibilita a leitura do modelo de negócio. Então, aí são alguns pontos, algumas peculiaridades que eu incluí, que eu achei bem interessante, de maneira a garantir que a gente não gere um modelo de domínio anêmico, que a gente não caia e acabe, digamos assim, não caia na facilidade de retornar um objeto direto na base de dados e começar a violar o nosso domínio, né? Porque o domínio é o coração, o domínio precisa ser protegido e ele é a única forma de você, digamos, alterar e lidar com o estado ou com as transições de estado do seu negócio. Então tá, o repositório ele vai prover assim basicamente 3 métodos. Claro que conforme a aplicação a gente vai incluir muito mais. No entanto, ele trabalha com um estado para persistência e um estado para leitura. Por que um estado ou tipo de objeto de persistência e um de leitura? O de persistência é o nosso TTO, porque uma das funcionalidades ou objetivos do repositório é transmitir ou abstrair o processo de serialização e envio para armazenamento, para um serviço, seja para o que for, do objeto de negócio representado, né, e usado no domínio da sua aplicação. Ou seja, ele faz a ponte, né, ou a conversão de um objeto de domínio para um objeto de transporte. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na projeção. Mesmo esquema, não mudou nada. Por quê? A projeção precisa ser alimentada. A projeção pode ser gerida com dados sendo expirado e tal, e consulta. Ou seja, mas a diferença é que a consulta não trabalha, ou a projeção não trabalha com o modelo de domínio. A projeção trabalha pura e simplesmente com a representação que ela foi preparada para lidar, né? Digamos que eu vou listar projetos com saldo. É uma projeção, né? Eu não preciso acessar um projeto, verificar o histórico de saldo, calcular o saldo e mostrar numa consulta extremamente complexa. Eu posso retornar numa única linha. Então, a camada de persistência ela tem que agir a nosso favor, né? Ela tem que facilitar. Então tá, essa é a interface básica. Tem mais duas classes aqui, né? Na verdade, uma interface que define um ID base, né, para ser como identificador dos nossos objetos de transporte, né, ou persistência, e uma implementação dessa interface, onde eu incluo a data e a versão do registro, basicamente. Ou seja, são muito simples. Ok. Beleza, mas e aí, Adriano? Tem isso daí? Eu vou ter que implementar isso toda vez? Não. Eu não falei que a segunda camada era o driver de acesso à base de dados? Então tá, aqui é uma implementação para que a camada de persistência tenha a capacidade de lidar com uma base usando o Entity Framework como camada de acesso a dados. Então, olha aqui, eu faço basicamente a implementação do session, repositório sendo passado como padrão, construtor. Aí, como esse projeto é específico para se utilizar com Entity, então eu estou passando o DB Context aqui.
E ele não precisa ser especializado, porque a minha session ela pode ser genérica, desde que ela tenha acesso ao método que vai salvar ou descartar as mudanças, né? Isso é o mandatório dela. Ela não quer saber os detalhes e a complexidade para efetivamente salvar os dados na base, porque a minha camada de acesso a dado, o driver real, vai se encarregar de fazer isso. E aí eu implementei alguma facilidade já no DB Contest, ou seja, eu quis... por quê? Aí aqui já entra uma digamos, até mudar aqui coisa. Essa parte é importante. Por que que eu fiz isso? Eu implementei uma especialização do DB Contest para que ele trabalhe no nível de agregação. Ele é pura e simplesmente um incentivo para o usuário trabalhar modelando a base dele, no caso, se ele está usando Entity Framework, possivelmente ele vai trabalhar com bases relacionais. Possivelmente não, né? Ele vai trabalhar com uma base relacional, ou seja, mas ele não precisa modelar como um modelo unificado. Ele pode fragmentar esse modelo ou se orientando pelas agregações. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Então essa especialização faz o quê? Eu basicamente implementei um soft delete, né, para que ele não eu quero manter o conceito de base append-only, ou seja, eu quero que a minha ter um tracking de auditoria, né, no próprio histórico ali das modificações dos dados. Então eu estou fazendo aqui a sobrescrita do save changes, ok? Então beleza, olha aí, implementei basicamente isso e fechou. É assim, não preciso implementar mais nada. Ah, Adriano, beleza aí, tá implementado, mas e aí, como é que eu uso? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui num exemplo prático, né? Então vamos aqui. Esse aqui é um exemplo simples, né? Já tem bastante código aqui, né, para dizer que é simples. Bom, mas aqui é o seguinte, é porque eu quis utilizar já o Service Registry, ou seja, eu quis fazer a injeção de dependência já considerando o uso do core, né, e dos serviços para facilitar, já mostrar mais coisas. Esse exemplo aqui ele já é um completo do The Flow, mas a camada de persistência é totalmente separada. Por exemplo, você pode usar basicamente, mas aí é específico do The Flow, isso aí a gente pode conversar uma outra hora. Então vamos aqui. Aqui eu estou especializando a minha session. Por que que eu estou especializando a minha session? Para passar o DB Contest tipado mais fácil para o meu repositório, para eu não precisar instanciar lá dentro. Aqui eu faço o mapeamento das entidades do meu repositório, né, que vão prover o acesso às entidades de banco, né? Esses são os meus objetos de transporte, né, os meus DTOs serão traduzidos. Ah, Adriano, mas e aí, cadê o modelo? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, lembrem-se da organização, né? Então aqui, esse é o objeto de negócio usuário e esse é o meu user state, né? É o meu DTO usuário. Ou seja, o repositório vai traduzir do user state para o usuário. Então vamos dar uma olhada aqui no repositório. No repositório usuário, eu especializei aqui para ter um get baseado na identidade, né? Então aqui é um outro padrãozinho que eu estou utilizando para deixar genérico e mais fácil de conseguir transitar e fazer a verificação de forma dinâmica ou genérica.
Então tá aqui o nosso repositório. Bom, eu vou diminuir um pouco só para vocês terem. Depois eu aumento. Então vamos lá, eu implementando aqui a interface, o construtor do repositório basicamente recebe o contest. Aqui eu estou especializando, estou sobrescrevendo alguns comportamentos do DB Contest, só para ele ficar recriando a base. Eu trabalho com contexto tipado, aqui é só para facilitar, né? Já que no construtor, se bem que no construtor aqui eu já estou recebendo tipado, nem precisaria, mas beleza. Então tá, e aqui eu implemento meu add, né? Meu remove e as minhas consultas. No caso eu fiz um get, fiz um find, né? Ou seja, eu consigo trabalhar aqui a conversão que eu estava falando para vocês. Então aqui eu estou consultando pela chave da minha agregação, né? E eu estou convertendo aqui o DTO. Bom, eu criei um extension method aqui só para facilitar, ou seja, ele transforma de domain model para DTO e de DTO para domain model, de maneira a facilitar as consultas aqui, ó. Eu consigo recuperar e aí eu só retorno, no caso aqui eu estou retornando 1, e a mesma coisa eu faço aqui nas consultas de múltiplos usuários, ou seja, eu não subo para minha aplicação o meu objeto de transporte, ele morre lá embaixo, ele morre na camada de persistência. A minha camada de domínio ela é totalmente ignorante. Tá, Adriano, mas e aí? Como é que fica a interface, né, o uso da seção e do repositório por fora? Então eu vou mostrar o command aqui na camada de business, só para vocês terem uma ideia. Aqui é numa query, né, que eu implementei. Então eu estou injetando a session, né? Eu injeto a session já recebeu, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, cadê? App. Ó, deixa eu aumentar a fonte aqui. A session, na inicialização da aplicação, eu registrei o repositório, a implementação dele, as projeções que eu implementei e a session recebendo os repositórios. Dessa maneira, eu consigo recuperar isso, já a seção configurada com o repositório devidamente. Ou seja, eu não preciso me preocupar em construir, mas se eu quiser também pode construir sem problema nenhum, né? Então tá. E cadê? Deixa eu ver aqui um command persistindo. Então vamos lá. Esse aqui é um add user do exemplo de persistência, né? Aqui eu adiciono, né, na minha sessão que foi inicializada, já está com o repositório configurado, tudo. Eu estou adicionando aqui, né? Inclusive aqui já foi validado pela agregação e tal. Mas em resultado disso, né, o add ele está recebendo o meu usuário, né? Está adicionando no repositório e ele vai salvar e a sessão vai salvar, ou seja, a simplicidade e a flexibilidade disso é muito grande. Então aqui já para agilizar para vocês, né, no caso do TheFlow, agilizar para mim até, né? Agilizar para mim, na verdade, eu implementei já o driver para usar o Entity. Eu também uso o LightDB, né, mas não está disponível aqui ainda. Mas eu, com muita facilidade, eu poderia implementar para o uso do LightDB, né, assim como outros bancos, né? Então, voltando aqui agora no diagrama, vamos aqui. Então tá, ali vocês viram, a seção possibilita uma forma de controlar a forma com que os dados serão persistidos na base de dados. O driver, que são os repositórios, na verdade, eles vão te possibilitar
O fato da sessão ser uma interface e de eu controlar a estratégia de acesso, eu posso implementar diversos drivers sem um impacto extrapolar a minha camada de persistência. Vocês viram aqui, eu posso trocar toda a camada de persistência ali sem mexer no meu modelo de domínio. Vocês têm noção do poder disso? Vocês imaginem que um time de análise de ciência de dados poderia, vou até mudar aqui, um time de análise de dados poderia trabalhar junto com o time de desenvolvimento, simplesmente configurando aqui na camada de projeção. Eu não mostrei a projeção, deixa eu mostrar uma aqui. É o mesmo esquema, aqui eu estou atualizando uma projeção, tá? Ele houve um evento, user added, né? Aí o bus de evento vai ficar para uma outra vez, eu não vou expandir o uso, mas vocês conseguem ter uma ideia do potencial disso? Ah, Adriano, mas não tem validação, não sei o que. Tem a validação, mas a validação está sendo feita na camada de domínio. Ou seja, todo objeto cujo evento é disparado, ele já foi validado, já está tudo ok. Então, é importante. Eu posso incluir uma validação adicional no evento? Posso. Aí vai depender do seu cenário. As camadas são desconectadas, né? Toda comunicação está sendo feita a partir de evento e o evento pode ser validado. Inclusive, isso pode ser uma regra de negócio do seu handler aqui, do seu Domain Event Handler, né? Se essa fosse uma aplicação, por exemplo, orientada seguindo a arquitetura Hector Model, possivelmente a gente teria um pouco mais de código para fazer algumas verificações por ela ser totalmente descentralizada, ou seja, a inteligência, literalmente, o nível de confiança é menor, né? Mas aqui é um exemplo, eu quis manter mais simples também para vocês. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse exemplo aqui está disponível no repositório do TheFlow. Passa lá no nosso repositório Road to Agility, lá no GitHub. Eu vou colocar o link na descrição. E baixem, explorem as possibilidades aí. E eu espero que isso dê uma luz para vocês, né, acerca do potencial desse padrão de projeto. Um padrãozinho que te abre as portas para possivelmente até unificar os times de trabalho. Ok? Então tá, pessoal. Valeu. Até a próxima.